sou a Carlana do Shibari Entre Nós e nessa aula você vai aprender sobre os nervos dos membros superiores e como evitar acidentes nessa região. Nos nossos membros superiores nós temos alguns pontos que são pontos sensíveis nos nossos braços e região do tronco. Os principais deles são o plexo braquial, que ele vai ser encontrado aqui logo abaixo da axila, nessa região aqui do ombro. A gente tem o nervo radial, que ele vai ser encontrado logo aqui abaixo do deltoide, no final do deltoide, que é esse músculo que a gente tem aqui. Quando a gente fala de membros superiores, a gente tem alguns pontos que são sensíveis. E aí eu vou trazer eles aqui para vocês hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre eles. O primeiro que eu queria falar com você é sobre o plexo braquial. O plexo braquial, ele é como se fosse um feixezinho cheio de nervos e é de onde vai sair todos os outros nervos que vêm para os nossos braços, tá? Ele vai ficar sensível nessa região aqui dos ombros e embaixo das axilas. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com o posicionamento das nossas cordas, porque uma vez que você lesiona o plexo braquial, você pode estar lesionando uma série de nervos e danificando várias áreas dos nossos braços, tá? Além do plexo braquial, a gente também tem o nervo radial no nosso braço. O nervo radial, ele sai do plexo braquial, ele passa logo abaixo do deltoide e ele segue pelo nosso braço até o dedão. Esse nervo, ele vai estar em toda a extensão do nosso braço, mas ele tem alguns pontos onde ele está desprotegido, ele está sensível. Logo abaixo do deltoide é uma região onde os nossos nervos eles ficam mais expostos, onde o radial vai ficar mais exposto. Então essa região ela acaba sendo uma região mais preocupante na hora que a gente está fazendo o shibari. Outro nervo que a gente tem no nosso braço é o nervo mediano. O mediano ele sai também do plexo braquial e ele faz um caminho meio que reto no nosso braço e ele vai acabar na nossa mão. E a gente vai ter também o nervo ulnar. O ulnar ele também sai do plexo braquial, ele passa pelo nosso cotovelo e ele termina aqui próximo ao dedo mindinho. Por que a gente fala tanto sobre essas questões dos nervos e por que eles são esse tipo de acidente é tão preocupante para quando a gente faz shibari? Primeiro porque a gente não tem como fazer shibari, amarrar um corpo e a gente não amarrar um nervo, porque ele está na extensão de todo o nosso braço. Então é impossível a gente amarrar uma pessoa e falar que a gente não passou próximo de um nervo dela. O que a gente pode evitar é passar em locais sensíveis do corpo. Locais onde esses nervos eles estão expostos de alguma forma. Normalmente os nossos nervos eles estão protegidos, eles estão embaixo de camadas de gordura, de musculatura. Isso protege eles, evitando com que a gente possa lesionar eles no nosso cotidiano. Mas a corda ela é um fator externo e é um fator que está apertando em uma região específica que pode causar algum tipo de lesão. A gente se preocupa com esses nervos porque eles são responsáveis por movimentos muito importantes pra gente. O radial, ele é responsável por esse movimento das nossas mãos, de sobe e desce do nosso pulso. Então, e além dele ser responsável pela sensação cutânea, pela sensibilidade cutânea. Então, se você passa a mão e sente os seus braços, é responsabilidade do radial. E uma vez que você lesiona o seu radial, você pode ter aquilo que eles chamam de queda de mão, queda de pulso, que é você ficar com o braço, com a mão assim caída. E uma vez que isso acontece, você perde a sua autonomia, né? Porque você não consegue trabalhar, se vestir, comer, enfim. O ulnar, ele é responsável por esses movimentos finos, de pegar coisas pequenas, esse movimento de pinça. Enquanto o mediano, ele é responsável por esse movimento maior, de pegar coisas maiores, esse movimento de garra. E nenhum desses movimentos a gente quer perder, porque são movimentos muito importantes pra gente no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Então, como que eu vou evitar ter esse tipo de acidente dentro do shibari? Eu acho que é interessante a gente falar, acidentes dentro dessa área dos nervos tem ele pode acontecer de duas formas. Você pode ter uma compressão de nervo, que é quando a corda está posicionada ali em cima do nervo
e você tá com uma sensação estranha, na hora que você tira essa corda, essa sensação vai passar automaticamente, ela é instantânea. E você pode ter uma lesão de nervo, que é quando você realmente machuca o seu nervo. E essa lesão pode ser uma lesão leve ou pode ser uma lesão grave. Uma lesão leve ela pode passar em questão de horas, e uma lesão grave, inclusive, ela pode deixar efeitos permanentes. Como que a gente vai evitar isso? O primeiro passo para a gente começar a evitar esse tipo de acidentes é a gente entender onde ficam esses nervos no nosso corpo. E aí é legal a gente olhar cada posicionamento, porque eles não são padrões para todo o corpo, porém eles são um norte. Porque os corpos das pessoas, eles são plurais. Você vai ter pessoas que vão ter os membros mais longos, mais curtos, pessoas gordas, pessoas magras. E tudo isso altera o posicionamento dos seus nervos no seu corpo. Porém, essa é uma faixa onde é uma faixa de segurança. Ninguém vai ter um radial, vamos supor, aqui no braço, aqui nessa região do lado de fora. A não ser que a pessoa tenha algum tipo de anomalia, mas a pessoa normalmente, o radial dela vai estar posicionado aqui atrás, o ponto sensível dele. Por quê? Porque o radial ele segue um caminho no nosso braço. Então é interessante a gente pensar, aprender essas regiões, porque elas normalmente vão ser uma região onde vai ser fácil de você procurar onde que está esse nervo no corpo da pessoa. Por exemplo, o radial ele fica sensível nessa região logo abaixo do deltoide, e aí ele vai ficar desprotegido nessa região aqui da parte de trás do nosso braço, porque você não tem uma musculatura muito bem definida ali, é o final do deltoide e também o começo do tríceps, então você não tem uma musculatura bem definida para proteger ele, e ele vai ficar bem nesse espacinho, ele fica sensível. O ulnar, ele fica sensível em 2 pontos no nosso braço, principalmente. No cotovelo, próximo ao cotovelo, o ulnar é o responsável por aquele choquinho que a gente bate o braço e sente um choquinho na mão. Então, é quando você bate ou comprime o seu ulnar. E ele vai ficar sensível também nessa região aqui do pulso, próximo ao dedo mindinho. O mediano, ele também vai ficar sensível nessa região do pulso, mas também do antebraço. É muito importante a gente saber onde ficam esses pontos sensíveis. Por quê? Porque quando a pessoa está com algum tipo de lesão, a gente precisa ser muito rápido na hora de resolver aquele problema e não deixar com que aquilo seja uma lesão ou que seja uma lesão grave para a pessoa. Então, você saber onde estão os pontos sensíveis e onde pode procurar aquela corda para minimizar o problema, ajuda muito, porque você acaba sendo mais rápido na hora de resolver aquela questão. Então, saber esses pontos é muito importante dentro do Shibari. Todos os nossos nervos, eles têm correspondências nas nossas mãos. É muito importante a gente saber essas correspondências de como está a sensação na mão da pessoa, onde seria o nervo que pode estar comprimido ou lesionado, porque você acaba sabendo rápido como você vai minimizar aquele problema. E aí é legal vocês terem em mente essas correspondências. Quando você tem alguma questão nessa parte próxima ao dedão e esse gordinho da mão, muito possivelmente a sensação ela vai estar relacionada ao radial. Do mesmo jeito que quando você tem uma questão nessas pontas dos dedos, nessa parte aqui das costas da mão, possivelmente é algo relacionado ao mediano. E da mesma forma, quando é no dedo mindinho aqui, na lateral da mão, é o nervo ulnar. Então, se a pessoa relata pra você que tá com alguma sensação estranha, e aí eu falo sensação estranha, gente, porque pode ser qualquer tipo de sensação. Qualquer sensação que seja fora do que a pessoa normalmente está sentindo sem estar amarrada, pode ser uma lesão, uma compressão de nervo. As pessoas geralmente têm o costume de falar muito sobre a questão de falar que formigamento, agulhadas, mas nos meus anos de amarrando pessoas, eu já vi de várias formas essas reações dos nervos de uma compressão ou de uma lesão. Então, tem uma série de coisas que pode acontecer, desde esfriamento da região, aquecimento da região, tanto
na mão quanto no membro que está amarrado. Formigamento, dormência, perda de sensibilidade, perda de força. Tudo isso são sensações que a pessoa pode sentir. E essa pessoa pode sentir isso na mão ou nos braços. Ah, mas isso pode ser sensações de qualquer coisa. Sim, só que quando é uma lesão de nervo, normalmente essa sensação é pontual. O que é isso? Ela vai vir apenas em uma região. Então, às vezes a pessoa vai estar com a mão toda normal ali, sentindo todas as sensações normais. E aí só o dedo mindinho dela vai estar, sei lá, dormente ou vai estar quente demais. E aí é legal você entender que dedo mindinho corresponde ao ulnar, que vai estar sensível nessa região do pulso ou no cotovelo. Então, se a pessoa te relatou algo nessa região aqui do dedo mindinho, você vai ter 2 pontos para procurar. Vai procurar aqui no pulso e procurar no cotovelo. Por que é legal a gente ter essas correspondências? Porque às vezes a gente faz uma estrutura toda elaborada e com muitas cordas. Se você não souber isso, você vai ter que procurar em vários pontos do braço para entender qual é o ponto que está causando aquela lesão ou aquela compressão de nervo. E aí isso pode gerar, às vezes fazer com que uma simples compressão de nervo vire uma lesão. Porque a lesão de nervo ela pode acontecer acumulativo, tipo várias microlesões ou quase lesões fragilizam o nervo e aí em algum momento tem uma lesão maior. Ou pode acontecer de uma vez só. Então se você fica sempre tendo ali pequenas lesões ou machucando, ou muitas vezes também ali na mesma amarração, você dá uma apertada no nervo, demora muito para soltar, não lesionou, mas você de repente posiciona aquela corda errada novamente, aí nisso pode levar a uma lesão de nervo. Então é muito importante que a gente realmente mantenha a coisa de você saber essas correspondências para ser rápido, porque às vezes um posicionamento da corda, você tira a corda daquela região e a pessoa pode continuar normal e não vai ter nenhum tipo de lesão, tá? Então gravem essas correspondências. Dedo mindinho e a lateral da mão é o ulnar, que possivelmente vai ser aqui no pulso ou no cotovelo. As pontas dos dedos, as costas da mão, possivelmente é o mediano, que é nessa região do pulso e também do antebraço. Essa parte do gordinho da mão aqui, do polegar, é o radial, que possivelmente vai ser nessa parte superior. Então, se a pessoa fala pra você, eu tô com um formigamento no meu dedo indicador, você já sabe que dedo indicador possivelmente vai ser o radial, ou o mediano também, se for mais para a ponta do dedo. Mas você vai ter apenas 2 correspondências, que é procurar aqui próximo essa parte superior aqui do braço, ou no antebraço e no pulso. Existem algumas formas de vocês checarem se tá tudo certo, porque às vezes a pessoa relaxa muito quando tá sendo amarrada, ou realmente está em um momento onde ela quer se preocupar com outras partes do corpo e tem muitos estímulos, enfim. E aí é legal você que está amarrando ter formas de fazer checagem com a pessoa, para que você realmente não fique só dependendo da comunicação dela, porque às vezes a pessoa ela pode demorar um pouquinho para te dar esse feedback, porque ela tá ali relaxando e se preocupando com alguma outra coisa. Uma das checagens mais comuns que a gente tem é a gente pedir para a pessoa fazer joinha. Você pede para a pessoa levantar os polegares, desce e levanta os polegares novamente. Isso é uma ótima forma de você saber se ela está com algum tipo de problema no radial dela, porque ela não teria esse movimento se ela tivesse com alguma questão no radial. Um outro tipo de checagem para você fazer com a pessoa é quando a pessoa chegar para ser amarrada, você coloca o seu dedo indicador dentro da palma da mão da pessoa, na ponta dos dedos, e pede para ela apertar. Você vai fazer força para fora e a pessoa faz força para dentro. E você vai sentir qual é a tração e a força que ela tem para fazer esse movimento de fechar as mãos. Combina com a pessoa que quando ela estiver amarrada, você vai fazer esse mesmo processo com ela. E quando ela estiver amarrada, você coloca o dedo dentro da mão dela e pede para a pessoa apertar. Isso vai fazer com que você veja se ela está com alguma falta de força e se ela está sem esse movimento aqui das mãos, tá? Uma outra checagem também é o toque, para você saber se a pessoa está tendo sensibilidade. Você pode passar as unhas, pode passar a mão levemente pelo braço da pessoa,
Porque a pessoa normalmente ela vai responder movimentando os dedos, ou você pode perguntar se a pessoa está sentindo também aquele toque, tá? É uma ótima checagem para você saber se ela está sentindo bem os movimentos, se ela está sentindo bem o toque. E tem checagens para as pessoas que estão sendo amarradas. Essas checagens são muito legais, principalmente para a pessoa que está sendo amarrada pela primeira vez e ela não sabe muito bem o que esperar, o que realmente é normal, o que não é normal. Porque mesmo a gente falando, às vezes a pessoa não entende, às vezes ela tem uma percepção diferente de formigamento, de dormência. E aí é legal ela ter esses recursos para poder ajudar a ter um norte ali para o que ela está fazendo. Então é legal você sempre ensinar para a pessoa a fazer essas checagens. Uma delas é pegar o dedo indicador, ou o dedo indicador não, o polegar, e colocar em cima de todos os dedos. Então se a pessoa está amarrada, ela vai tentar fazer esse movimento. Por quê? Porque isso exige que todos os nervos dela estejam muito bem, porque precisa de força e precisa dela ter esse movimento de abaixar o dedo e posicionar o dedão. Então ela pode fazer esse movimento, ela pode passar as mãos, o polegar nos outros dedos para ver se ela está sentindo, pôr a unha na ponta dos dedos para ver se ela está sentindo, e ela mesma tentar fazer o joinha. Porque a pessoa vai sentir se ela está precisando fazer mais esforço do que o necessário para fazer esses movimentos. E ela vai entender se tem algum tipo de dormência, se tem algum tipo de falta de força nessas regiões. Vai ficar fácil para a pessoa poder sinalizar para você. Então, para evitar esse tipo de acidente, a gente não vai posicionar a corda nesses pontos sensíveis. Nesses pontos que já são sensíveis do nosso corpo. E quando essas cordas, por algum motivo, estiverem em alguma região que é sensível, vai ser sinalizado nas mãos. E aí a gente tem que ter essa correspondência para a gente entender a região onde a gente vai procurar. Isso vai facilitar muito na hora de você praticar Shibari de forma segura. E é isso. Eu espero que essa aula possa ter te ajudado a entender um pouquinho sobre os nervos e entender como evitar esse tipo de acidente. E a gente se vê nas próximas aulas.